para falar da salvação, nós precisamos estar conhecendo também, não completamente, plenamente, porque isso só ocorrerá quando nós estivermos com Ele, que é impossível nesse corpo nosso, nós possamos ter a revelação completa desse Deus maravilhoso, né? Nós não temos. A Bíblia diz que, como de fato Ele é, nós, Cassiano, só vamos ter o conhecimento quando estivermos com Ele lá, né? Mas, pela sua palavra, nós temos que ter pelo menos a ideia de que, e a palavra, ela tenta nos mostrar, ela foi escrita exatamente para nos revelar, através do Espírito Santo, a pessoa do Senhor Jesus, porque essa é a função, não é? Eu sempre digo aqui que o maior professor para tirar as nossas dúvidas é aquele que inspirou, é o escritor, é o autor, não é? Nós tivemos vários digitadores, pelo menos 40 digitadores, fazendo uma linguagem contemporânea, né? Teve os digitadores, mas o autor foi o Espírito Santo de Deus, amém? E Ele está em nós, Ele está conosco, e ninguém melhor do que Ele para estar sanando e tirando as nossas dúvidas. Muitas vezes a gente quer tirar a dúvida, não estou condenando os dicionários, os livros, não é? Não, mas às vezes nós temos uma opinião de uma visão de um teólogo, mas o Espírito Santo é maior do que teólogo, é maior do que qualquer pessoa, porque Ele é Deus, amém? E Ele pode realmente nos revelar algo muito mais profundo do que algum homem pode já ter, porque esse conhecimento de Deus, ele é pleno e só Ele pode realmente nos revelar. E aqui estamos tentando falar a respeito de Jesus, que realmente é o autor, não é? E aquele que consumou a nossa salvação. E Ele diz que no princípio era o Verbo e o Verbo era Deus. E falamos numa ligação não vamos repetir o que falamos na terça-feira passada, não, mesmo porque não dá, mas nós falamos algumas coisas muito importantes. De novo, coloca aí Gênesis capítulo 2, e nós falamos uma coisa muito importante que a gente tem que saber, porque as Sociedades Bíblicas Unidas, elas têm quando é feita uma tradução, revisão, o maior cuidado é exatamente para nós não perdermos a essência e principalmente da revelação da triunidade de Deus. E nós falamos que em Gênesis 2, assim os céus, e havendo Deus acabado, nós estamos mostrando no princípio, bem no início da Bíblia, porque no final nós vamos chegar a alguma coisa lá. E eu falei que essa palavra, esse Deus, todas as vezes que aparece a palavra Deus, principalmente nas boas traduções das Sociedades Bíblicas Unidas, é Elohim. E essa palavra Elohim é no plural de Elohá, que significa Deus. E ela quer dizer exatamente Elohim, que é a triunidade de Deus. É o Deus, mas contido nele as três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, amém? Então é uma pessoa só, mas aí a palavra Elohim, ela é no plural e fala dessa triunidade de Deus. Mas aí, mais adiante, minha filha, no próximo versículo 3, nós vemos aqui Elohim, e abençoou Elohim o sétimo dia, vamos 4, e aí no versículo 4 aparece uma coisa diferente, que é Senhor Deus. Isso é muito importante na tradução, porque aí Senhor Deus no original é Javé Elohim. Javé Elohim. E todas as vezes que você na sua Bíblia aparecer esse Senhor em letras maiúsculas, Senhor Deus, se revela a Javé Elohim, que é o verbo divino, é o Logos. Esse verbo que está se falando aqui é o Filho de Deus, é o Cristo, Filho de Deus. Então, Senhor Deus é exatamente como
é tratado a segunda pessoa da Trindade. E uma coisa interessante, para nós uma curiosidade, coloca aí Filipenses 2:9. Vocês veem o seguinte, que você vê uma distinção, uma coisa até, não é, quando fala de Jesus, o nome parece, não é? Senhor Deus, quer dizer, parece até ter mais proeminência de que o próprio Elohim, o Deus Pai, né? E por isso que Paulo diz aqui, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome. De quem? De Jesus. Paulo já fala isso no Velho Testamento, no Novo Testamento, mas já no Velho, entendeu? No princípio, ele já era o Filho, já era o Cordeiro de Deus, já era o Salvador. Viu, Jamil? Jesus já era, porque, olha, era no princípio, ele já era o Verbo. E ele já é tratado, no início de tudo, no princípio da Bíblia, como esse destaque. Javé Elohim. Vocês estão entendendo? Por isso que a Bíblia é fantástica, é um livro fantástico, porque realmente ele traz revelações. Desde o início ela não se contradiz, até o final nós vemos já Deus na sua onisciência, e só um Deus todo-poderoso, onisciente, não é? E eterno, que não foi criado, pode fazer isso. Ele pode começar igual e não se contradizer até o final. Mesmo porque, olha como é que Deus, eu já falei isso aqui, como é que Deus age. Deus, ele chegou um dia e disse, eu vou fazer o Edivaldo, ele vai ser o pastor da Adna, ele vai assim, eu não sei o que ainda vai acontecer, mas ele sabe. E ele fez tudo, fez a minha história. Aí depois que ele faz minha história, ele vai lá, aí escolhe seu Tobias e dona Eurídice. E eu nasço. Mas quando eu nasci, Deus já tinha a minha história pronta. É assim que ele age. Por isso que o Cordeiro de Deus, antes mesmo da fundação do mundo, ele já estava pronto, preparado para ser o nosso Salvador. Porque Deus não tem futuro, tudo é presente. Todas as coisas são patentes a Ele. Amém? Então, esse Jesus amado, ele realmente, ele é o único existente, é o Logos, a palavra de Deus. E nós falamos assim. E uma das coisas que Jesus disse, uma das características, porque nessa triunidade, a Bíblia não tem o nome Trindade, não existe. E algumas pessoas que querem confundir os filhos de Deus dizem, me mostre na Bíblia a palavra Trindade. Não tem. Mas existe uma triunidade, como eu estou falando, que na nomenclatura, na forma do nome de Deus, entendeu? Ele já mostra essas três pessoas únicas, mas que têm as suas atividades, não é? O Espírito Santo foi enviado para quê? Para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então ele tem hoje essa missão. Mas no princípio, a Bíblia diz, Gênesis 1, começa no 1, bota ali, Gênesis 1. Isso aí, vamos ver para o pessoal. No princípio criou Deus os céus e a terra. 2. A terra era sem forma, vazia, havia trevas sobre a vida, e no abismo. E o Espírito de Deus se movia. Outra tradução, pairava. Na verdade, se fôssemos fazer numa tradução ao pé da letra original, é como uma espécie de que... Você já viu a galinha chocando? A galinha quando choca, né? Ela fica... Era isso que o Espírito Santo fazia. Estava exatamente, entendeu? Chocando. Esperando o quê? O Verbo. E todas as vezes que o Verbo, o Logos de Deus, ela entra em contato com o Espírito, dois se tocam, algo novo acontece. E foi isso que Elohim, né, a Trindade, o Deus Pai, chega e diz, olha, haja luz. O Logos vai lá, o Espírito já estava preparado para que a luz houvesse.
Então nós vemos, né, as três pessoas trabalhando para que todos os acontecimentos corram. Por isso que João continua dizendo, ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito poderia se fazer. Sem o Logos, sem a ação de Deus, sem Javé Elohim, nada podia ser criado sem o Javé Elohim, porque ele mesmo diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Significa que a vida de Deus reside no Logos dele. Ele é o detentor da vida de Deus. É isso que ele diz. Ele não diz eu sou uma vida, eu sou a vida. Eu sou a vida. Eu sou a vida. E nós falamos também que Adão recebeu o sopro de vida. E se você continuar lá, nós mostramos que quem deu o sopro de vida foi Javé Elohim. Capítulo 2 de Gênesis, continua lá. Não, capítulo 2 de Gênesis. Eu dei essa aí só para você ver, lá no Velho Testamento, contando. Agora, está mostrando que Javé Elohim é quem, né, como foi feito. O 5, por favor. Toda planta, 6. 7. E formou, quem foi que formou o homem do pó da terra? Javé Elohim. Tinha que ser ele, porque eu falei que ele é o detentor da vida. É Javé Elohim que sopra a vida no boneco de barro lá, não é? E o homem foi feito alma vivente. No capítulo 1 tem a informação genérica. Deus criou os homens, e aqui ele está mostrando como ele fez, no capítulo 2. Então, veja bem, Javé Elohim soprou. Essa vida que Adão recebeu era uma vida, como é que o presidente Temer era antes aqui? Ele era interino. Obrigado. Faltou? Vocês estão ligados, interino. Então a vida que Javé Elohim soprou naquele boneco era interina. Não era uma vida, entendeu, para ser eterna, não. Ela é interina. Havia uma interinidade, porque foi uma vida criada. O sopro criou uma vida. E é por isso que Adão recebe a incumbência, ou a escolha, de trocar a sua vida interina por uma vida eterna, ou trocar aquela vida interina por uma vida que levava à morte. Então o sopro foi interino. E aí Deus queria o quê? Que Adão comesse o quê? Da árvore da vida. Claro. Por quê? Porque ele proibiu a árvore do conhecimento que levava aquela vida interina à morte. Mas a gente fica dizendo, mas como Adão fez uma péssima escolha? Ele podia ter a vida eterna, estava à disposição dele, e ele não comeu, rejeitou. Em vez de ele correr no outro, quando Deus plantou, ele tinha que ir lá na hora comer o fruto da árvore da vida, né? O que ocorre com Adão, ocorreu com Adão, ocorre conosco. Sabe por quê? Como Adão, nós achamos que essa vida que nós temos, só ela tem valor. A maioria das pessoas não estão se preocupando com a vida futura, com a vida eterna. Nós estamos tal qual pensando como Adão, herdamos isso dele. Nós queremos viver essa vida. Adão achava que a vida interina estava excelente, conversava com Deus, batia papo com ele, estava tudo bem, tudo estava às mil maravilhas. Então ele não se preocupou com a eternidade. E é o que ocorre com a humanidade hoje.
O que ocorre conosco é que a maioria dos homens, eles só se importam com a vida que estamos vivendo hoje. Até preparamos para amanhã, mas o amanhã, como nós queremos viver. Até oramos a Deus para que Deus nos conceda o amanhã da forma que nós queremos. Senhor, amanhã eu vou fechar aquele negócio. E eu preciso de grana, Senhor. E olha, né? E essa preocupação toma conta da vida psique. Isso é o domínio da vida psique, ao invés do domínio da vida zoe, que é a vida de Deus. A vida psique pensa no quê? No pagamento. Não estou dizendo que não pode, que o crente tem que viver sem pagar as coisas. Não é isso que eu estou falando, não. Não estou fazendo nenhuma apologia a você, entendeu? Né? Não é isso. Mas eu estou dizendo que essa é a maior preocupação nossa. É a viagem. Senhor, no final do ano eu quero ir para a praia, quero ficar 8 dias no melhor resort e tal, estou juntando dinheiro, quero fazer isso, entendeu? E você ora e fica horas e horas imaginando e planejando como vai ser o seu Natal. E o que Deus quer é que nós imaginemos e nos preocupemos com a vida zoe, com a vida eterna. Porque essa aqui também é transitória. É transitória. Eu posso viver mais 10 anos, 20 anos, não sei. Posso viver uma semana. Eu já disse aqui, no momento que Deus, a minha vida, entendeu? Ele limpar tudo, né? Estiver perfeito, Ele me leva. Por quê? A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até tornar-se dia perfeito. No momento que tomar, você não fica mais aqui não, meu filho. Está perfeito. O Deus está, chegou a minha perfeição, vamos para mim. E nós temos que me preocupar eu tenho que me preocupar com esse dia, que pode ser amanhã, pode ser hoje. Então nós temos que gastar um pouco do nosso tempo, aliás, em imaginar e estar nos preocupando com a vida futura. Nós temos o exemplo de Adão, que não se preocupou com a vida eterna, que estava à disposição dele, era só ele comer o fruto. E nós falamos que esse fruto representava quem? Javé Elohim. O fruto lá da árvore da vida era a representação de Javé Elohim, que é o doador e o autor da vida. É Ele que detém a vida. É a questão de escolha. E aí, na salvação, a nossa salvação também, queridos, é uma questão de escolha. Nós temos que escolher. É uma questão de escolha. Amém? Mas vamos seguir para entrarmos na... Então, a vida eterna de Deus, né, está residindo no Filho de Deus. E nós verificamos que todos nós somos criaturas de Deus. Adão também era uma criatura de Deus. E às vezes nós achamos que só criatura já basta. Mas Deus tem mais do que criatura. Deus quer que nós nos tornemos filhos de Deus. Filhos. Porque filho tem herança. Filho tem herança. Filho tem herança. A criatura não foi criado, não tem herança, mas o filho tem herança. E o Senhor Deus, Ele fez Adão, estamos falando de Adão, um homem livre, para ele escolher. Ele era livre para escolher a vida não criada de Deus ou a vida que levava à morte. Então, a pessoa, ela só é livre quando ela tem a capacidade volitiva de escolher entre A e B. Agora, existe uma coisa que é isso que preocupou Deus, e foi a razão dele ter mandado o filho, é porque nós nascemos, pastor Jamil, sem essa liberdade.
Nós não somos livres, porque nós já nascemos já condenados. Nós pecamos não é porque nós queremos. Paulo diz isso, que aquilo que ele sabia que não podia fazer, era exatamente isso que ele fazia. Nós somos levados ao pecado. Nós nascemos já escravos do pecado. Herdade de quem? Do nosso querido pai Adão, pela escolha que ele fez. Mas veio Jesus, Deus manda Jesus exatamente para resolver esse problema. Nós que não temos liberdade, ou seja, nós nascemos com a condenação, nós nascemos já para pecar, o nosso desejo sempre vai ser pecar. Por isso que existe a guerra da carne e do espírito. A carne quer pecar. Nós nascemos com isso. Aí vem Javé Elohim, não numa árvore, mas aí Deus resolve mandar ele, sabe como? Numa pessoa, igual a mim e a você, para poder se comunicar, para poder conviver, para poder andar, falar a mesma língua, comer a mesma comida. Isso é um amor de Deus fantástico. Para quê? Para que esse homem que conviveu conosco possa proporcionar a nossa liberdade. Por isso que Javé Elohim, o Cristo, o Filho de Deus, o Jesus amado, eterno, ele diz: se pois o Filho aí é Javé Elohim, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E como é você livre? Poder escolher. Queridos, o mundo aí, ele não tem opção. Agora, eu e você, nós temos. Nós temos o direito de escolha, porque cada um aqui já foi liberto por Cristo Jesus. E quem foi liberto pode escolher agora. É por isso que essa palavra é você dizendo, salvação é para o mundo. Não, tem que ser falando para a igreja. Porque tem muita gente na igreja, pastor Osiel, que acha que está salvo, mas não está. Acha que está, entendeu? Está fazendo escolhas erradas. Porque na igreja você já tem agora o direito de escolher. Viu, Rocha? Jesus disse, por isso que ele fala dos dois caminhos. Conhecendo Jesus, nós podemos conhecer os dois caminhos. O mundo só conhece um, da perdição. Quando você aceita Jesus, você conhece o caminho da salvação e o caminho da perdição. A escolha passa a ser nossa. Mas Jesus, ele nos libertou para que nós verdadeiramente não só fôssemos livres, mas que permaneçamos na liberdade. Eu escolho Deus, minha escolha pessoal, minha opção é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Adão só teria vida se ele escolhesse voluntariamente a árvore da vida. Nós nos tornamos sempre, e nós temos uma situação que ela é única, né? Como diz o direito sine qua non, você só se torna filho de Deus voluntariamente. Tem muita gente que acha que Deus vai pegar a pessoa, laçar, pegar assim, trazer no arrasto. Não. Jesus disse que ele está o quê? À porta e bate. Quem invade é o ladrão, salteador. Entendeu? Que entra, você a porta fechada, ele arromba, ele quer entrar. O Senhor é ordeiro, ele bate. Você tem que permitir. Né? Quando você está dentro de casa, significa que só entra quem você quer que entre. Se você não quer que alguém entre na sua casa, você deixa a porta fechada. O pessoal pode ficar 1 hora tocando a campainha. Você diz, não vou atender. Não é verdade? Assim é o Senhor. Ele está sempre batendo a porta.
E nós é que damos a permissão para que ele entre. Só que quando ele entra, as coisas mudam. O Senhor não é um programador de sistema. E nós, na verdade, terminamos da vez passada, nesse versículo, que Deus sempre dá opinião, Deuteronômio capítulo 30 e o versículo 19. Eu falei demais, dei só a introdução para entrar, e agora que eu estou onde eu deixei terça-feira. Foi nesse versículo, Deuteronômio 30 e 19. Deus sempre vai agir dessa forma. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te tenho posto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Está diante de você. Aí o que é que Deus fez? Diz: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. O Senhor coloca à nossa frente, mas Ele diz qual é o caminho que Ele quer, qual é o desejo dEle. Na verdade, Deus, eu vou falar uma coisa, talvez você vai se chocar, mas Deus jamais instituirá a sua vontade, a revelia de um ser livre, ainda que tenha todo o poder para isso. Ele tem todo o poder de pegar você e trazer do jeito que Ele quer. Mas Deus, Ele quer, Marcelo, que você tome a decisão. Às vezes acontecem algumas consequências para você enxergar ou entender a linguagem. Às vezes Deus diz: vem aqui, Marcelo, você não entendeu o português, entendeu? Você está com a sua cabeça lá, parece que está falando em árabe. Aí é preciso, às vezes, Deus usar uma linguagem que você entenda, para que você venha até Ele. Eu quero que você trabalhe para mim, eu quero que você faça algo. Eu quero que você arrume esse jarro. E você não entende, não entendo o que é jarro, não entendo nada. Aí Deus, às vezes, fala uma linguagem que é a que você entende, para que você arrume o jarro. Você está entendendo? E essa linguagem, às vezes, é uma linguagem que, meio difícil. Tem uma linguagem, mas às vezes é a única que nós entendemos. E Deus sabe, entendeu? Qual é a linguagem que nós entendemos. Aí Ele usa aquela linguagem, porque só Ele falando daquele jeito é que nós entendemos. A vida da criação tinha uma existência livre, mas essa existência era temporária, era interina. E Deus queria que ela fosse substituída pela vida eterna, ou a vida do Verbo de Deus, a vida do Logos de Deus. Se Adão decidisse comer a árvore da vida, aí ele teria recebido realmente a vida do próprio Deus, a vida de Elohim. Deste modo, então, se ele comesse dessa árvore, do fruto da árvore da vida, sabe o que aconteceria? Ele seria gerado filho de Deus. Ele se tornaria filho de Deus. Porque Adão, ele era criatura, não era filho. Muita gente acha que Adão era filho de Deus. Não. Ele teve a opção de se tornar filho. E para ele se tornar filho, Jamil, tinha que comer lá do fruto. Ele tinha que substituir aquela vida interina, a vida temporária, pela vida do próprio Deus, se ele decidisse comer da árvore da vida. E nós temos que voluntariamente manifestar o nosso desejo. Deus quer isso. Deus quer isso. A árvore da vida é o tipo do Filho eterno do Pai, que na verdade, quem é que tem a vida? O Filho eterno do Pai. É Ele que tem a vida. Só Ele tem. Por isso que Ele disse: eu não tenho uma vida, eu tenho a vida. O seu caminho, a verdade, e a vida. A única vida está em Cristo. Mesmo porque Ele é o Verbo.
Ele é a ação de Deus. É Ele que todas as coisas, Ele deu vida a todas as coisas. Quando o Pai fala, Ele vai e realiza. E Deus quer ter muitos filhos. E aí é que está a luta satânica. Porque o projeto de Deus é como um pai de família que quer ter muitos filhos. Agora, só tem muitos filhos, aliás, só pode se tornar filho aquele que come da árvore. E essa árvore hoje é representada pelo Jesus que desceu dos céus, encarnou e morreu na cruz para nos libertar. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E Deus quer filho, sabe? Deus é um pai que quer muito filho. Anjo, ele pode fazer à vontade. Ele cria o que ele quiser. Mas filho tem que ser de forma voluntária. Por isso que ele não fez Adão filho. Ele fez criatura. Adão foi criado. E Deus quer transformar a criatura em filho. E isso depende da nossa escolha. Só que o seguinte, queridos, nós precisamos entender que não existe nada mais significativo do que tornarmos-nos filhos de Deus. Filhos de Deus. Na época que Amador Aguiar era vivo, né, dono do Bradesco, né? Eu até falava que, sobre quando falar de salvação, ele disse assim: quem não gostaria de ser um filho adotado de Amador Aguiar? Parece que ele não tinha filho, né? Ele não tinha filho. Amador Aguiar não tinha. Já pensou? O dono do Bradesco não tinha filho. Já pensou o Edivaldo ser adotado? Quem não queria, né, ser adotado pelo filho do Amador Aguiar? Adotado como filho, porque quando você é adotado, você torna-se filho, né? Com todos os direitos. Se nós aqui na terra desejamos tanto ser adotado por um bilionário, e eu quero dizer o seguinte: tem alguém que é não sei o que, de bi, não sei o que, ele tem dono, é dono de tudo, do banco, de tudo, dinheiro, tudo é dele. E é ele que quer nos adotar. Ah, Jesus. Eu sei que é uma palavra forte, mas é uma tremenda estupidez nós rejeitarmos uma adoção dessa. E tem muita gente rejeitando. Ser adotado pelo dono da vida. Que coisa, né? Quando a gente está doente, né, a gente faz sacrifício, né? Estoura os cartões de crédito, né? Não é, Wilson? Fui agora no médico, tive que estourar os cartões de crédito lá, né? Tal, dividir, esse aqui não dá, eu digo, tira desse aqui, bota naquele, faz não sei o que, divide, né? Para ter uma vida mais saudável. A irmã Eliane, você gasta, né, o que não tem. Né? Quando você usa o cartão de crédito, você está parcelando as coisas, né? Divide em 10 vezes, não sei o que, coisa e tal, para ter saúde, né? Para melhorar a saúde. Todo mundo faz isso, gasta o que não tem para ter uma saúde legal. E o doador da vida, ele quer doar essa vida, e não é a vida para viver mais 10 anos, 20 anos, 30 anos, uma vida eterna, de graça. Só o que precisa é nós aceitarmos, é nós decidirmos e dizer: eu quero. Ou jamais vamos tirar da nossa vida essa insensatez de fazer como Adão e estar conformado com essa vida transitória, quando nós temos à nossa disposição a vida eterna. Vamos nos preocupar com essa vida eterna. Amém? Louvado seja Deus. A divindade, ela não força a humanidade a receber a sua vida. Não.
a vida eterna, ela não é transmitida sem o consentimento voluntário daquele que a recebe. Por isso que é uma questão de escolha. Deus não vai dar a sua vida àquele que não a deseja, que não a quer. Tem muita gente enganada, achando, não, eu vou viver a vida como eu quero. E Deus é bom, aí depois na hora que for, Ele me dá a vida. Não, não é assim não. Não é assim não. A vida eterna não é transmitida sem o consentimento voluntário daquele que a recebe. Anote isso e guarde isso. Por causa do pecado, a raça adâmica, ela caiu de sua posição de inocência para um estado de rebeldia contra Deus. Mas a misericórdia de Deus é exatamente tão grande. E Deus quer exatamente que nós, como ser humano, que nos tornamos esse ser perdido, separado da vida eterna, e o Senhor veio trazer a vida. E Jesus disse, olha, vocês precisam perder essa vida temporária para receber a vida. Eu já disse aqui, e repito, às vezes, quando você lê esse versículo, porque o nosso português só usa a palavra vida, uma palavra só, vida, vida, mas se no original, ou no grego, existem palavras diferentes para a vida. Quando Jesus diz, olha, você precisa perder a sua vida, Ele está falando aqui da palavra psique, a vida da alma, a vida que nos leva a desejar, a ter emoções fortes. Entendeu? A vida de que é o domínio, que é o prazer. E nós precisamos perder essa vida psique para receber a vida zoe. Jesus disse, você tem que perder a vida para ganhar a vida, né? Você tem que perder a psique para ganhar a zoe. E a zoe, ela é eterna. É uma vida não criada. Nós somos uma alma criada. O homem tornou-se alma vivente. Ou seja, foi criada. A nossa alma foi criada. A vida zoe não foi criada. Oh, louvado seja Deus. Jesus quer substituir uma vida criada por uma que não foi criada. E se ela não foi criada, é eterna. Não teve princípio nem tem fim. É isso que Deus quer nos dar. É a substituição. E nós queremos viver na vida criada, quando temos na nossa disposição a vida que nunca foi criada. E da mesma forma que esteve à disposição de Adão, está à nossa disposição hoje aqui. Nós temos à nossa disposição. 1 de João 5,12. Quando o Verbo se encarnou e a vida veio buscar e salvar os que haviam sido perdidos no pecado, que traz a morte, o princípio continua o mesmo. Era preciso receber aquela vida que foi doada no Éden e está à nossa disposição. Quem tem o Filho tem a vida, tem a zoe. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida zoe. Essa vida não criada de Deus só é possível quem tem o Filho, porque só o Filho tem. Ninguém mais tem a zoe de Deus, só o Filho. É a única fonte de vida. O resto foi tudo criado. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Ou seja, a vida do Verbo nunca foi criada. Ela sempre existiu e sempre existirá. E é essa vida que está à minha e à sua disposição, desde que aceitemos.
E só existe uma fonte, um detentor dessa vida. Quem tem a vida do Filho, né? Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. E quando eu estou falando, não estou falando da vida bios, porque é outra palavra no grego, tá? A vida bios, que é essa aqui, esse corpinho aqui é bios, né? Mas tem a vida psique, que comanda, que é a alma, e existe a vida espiritual. Amém? Então, a mesma tricotomia que nós somos, Deus também é uma triunidade, em que na mesma pessoa está o Pai, está o Filho e o Espírito Santo, sendo o mesmo Deus. Amém? É a mesma coisa que nós temos as nossas funções aqui. Adão foi feito alma vivente com uma vida criada. Mas eu vou repetir, mas ele podia se tornar filho de Deus se tivesse comido da árvore da vida, que é a vida que representava a vida que não foi criada, a vida de Deus. Por causa da sua desobediência pessoal, os seus descendentes, nós ficamos separados da vida de Deus, em morte espiritual. Mas também agora tem condição de nós nos tornarmos filhos de Deus, recebendo pela fé a vida que está no Filho de Deus. Quem tem o Filho tem a vida. Está à nossa disposição, está à disposição da igreja. Muitas vezes, querido, nós estamos discutindo e preocupados com tantas coisas pequenas na igreja, e estamos descuidando com a principal, que é a vida. Hoje eu tive uma aula aí preciso me cuidar fisicamente, né? Porque eu não estou cuidando da minha vida. E como, por exemplo, né? Eu não sou um bom exemplo de quem cuida da vida, não estou malhando esse negócio, né? Quer dizer, tem gente que está deixando a vida espiritual morrer, porque não está se exercitando. Nós temos que cuidar da nossa vida. A vida espiritual, ela precisa ser cuidada. E nós não podemos estar perdendo, sabe? Precisamos estar lembrando disso, estar vivendo isso aí. Nós precisamos viver isso aí. Muitas vezes nós queremos fazer muitas coisas para alcançarmos a vida de Deus. Mas na verdade, queridos, nós precisamos primeiro alcançar a vida de Deus para podermos fazer as coisas. Tem muita gente que quer ter a salvação a fórceps, na força, né? É o parto na força. Você quer tirar, né? Hoje não usa mais, né? Mas antes disse que os médicos usavam, né? Os aparelhos para tirar os filhos assim, né? Com a ferragem. Hoje não tem a cesariana e tal. Mas tem gente que quer aplicar ainda a força para que a vida brote. Mas a vida já está à disposição. E com a vida nós podemos trabalhar, nós podemos fazer grandes coisas. Agora, sem a vida, estamos mortos espiritualmente. E morto não pode trabalhar. Você já viu algum morto trabalhando? Estou falando espiritualmente. Tem muita gente querendo fazer as coisas espirituais, mas estão mortas. E é preciso receber a vida do Filho, para, entendo essa vida, poder caminhar e trabalhar e progredir. Morto não caminha. Tem muita gente à beira do caminho, sentada, parada, porque perdeu a vida. E realmente sem vida, morto não caminha. Nós precisamos recuperar. Precisamos realmente tomarmos posse da vida de Deus, para que nós possamos caminhar livremente nessa liberdade que o Filho nos deu, para que nós... Qual é a liberdade? Quando se fala liberdade, na verdade, liberdade é eu
não fazer aquilo que eu não quero fazer. Parece uma contradição, né? Mas é verdade. Liberdade é eu não fazer aquilo que eu não quero fazer. Porque o apóstolo Paulo diz que o escravo no pecado, ele não quer fazer, mas ele faz. Ele sabe que como crente, como servo de Deus, não pode estar vendo pornografia. Mas quando ele já vê, está no computador, vendo pornografia. É escravo. Porque ele sabe que não pode, não deve ver pornografia, mas ele vai e vê a pornografia. Liberto é aquele que sabe que não pode ver a pornografia e não vê. Ele está liberto. Aquele que sabe que não pode e faz, está escravo. O livre é aquele que realmente sabe que não pode fazer e não faz. Então você é livre. Precisamos ser livres, não escravos. Amém? Aquele que recebe o Filho de Deus, recebe a vida do Filho. Javé Elohim, aquele que é a vida antes da criação, fez o homem do pó da terra e soprou-lhe nas suas narinas o fôlego de vida. Por que Jesus soprou o fôlego de vida lá naquele boneco, naquele homem? Foi a fim de que ele tivesse a capacidade de escolher entre a vida como filho de Abba ou escolher a morte. Ou seja, escolher a vida como filho de Abba, a vida não criada, ou escolher a vida criada, porque a vida criada é sujeita à morte. A vida não criada, vida. A vida criada, sujeita à morte. Aquele sopro de vida em Adão foi exatamente capacitando, dando a condição de ele fazer a escolha. Deus é muito claro quando ele diz: meu filho, olha, tá bom aqui, ó. Você pode comer de todas as árvores, menos essa aqui. Porque se você comer, você morre. Mas aqui tem a árvore da vida, viu? E você pode comer dela à vontade. Você pode comer. Só não pode comer dessa. Claro, questão de escolha. Escolha a vida, ou escolha viver a vida que você tem, que foi uma vida criada. A árvore da vida, essa palavra vida aqui, é a vida não criada, a vida eterna. Escolha. Ou a vida que você tem, uma vida criada, e que ela pode morrer. Vocês estão entendendo? E nós estamos, como sempre estão falando, nós estamos sempre buscando agradar a vida criada, e não buscando receber a vida não criada. Depois da opção sinistra da criatura de comer o fruto proibido, aí só teve uma solução. Javé Elohim se encarnou na humanidade. E eu vou parar por aqui, porque terça-feira é Jeová Elohim encarnado na humanidade. Amém? Glória a Deus. Vocês estão entendendo? A salvação é algo maravilhoso. Se nós entendermos os princípios da salvação, nossa vida muda, querido. Não tem como. Aí você vai ver que essas coisas que nos parecem tão boas são, na verdade, frutos podres que o inimigo está nos oferecendo. Coisas muito passageiras, e tem pessoas se intoxicando com coisas vis, entendeu? Com verdadeiras carnes apodrecidas, que dá problema, intoxicação, leva à morte. E nós estamos rejeitando o pão da vida, que é Cristo Jesus.
o pãozinho fresco que, olha, você pode comer à vontade. E Satanás tem colocado ao nosso dispor uma comida que sempre vai nos levar à UTI, e pode ser que dessa UTI nos leve à morte. Vamos rejeitar aquilo que o inimigo tem colocado e comer aquilo que Deus tem mandado para nós. O pãozinho do céu, que é o seu Filho Jesus Cristo, ele é comida. Ele falou, né, que ele pode ser comido. Que coisa linda. E nós vamos meditar nisso aí, porque eu senti que a igreja precisa de nós falarmos de salvação. Estamos não é que deixemos de evangelizar, não. Nós temos que continuar numa evangelização forte, mas nós temos que ir na igreja, a igreja falar de salvação. Porque na maioria dos casos nós só queremos ouvir profecia de chave, carro novo, com dinheiro em conta, não sei o que, coisa e tal. E estamos envolvidos em bênção, e estamos relaxando a maior bênção, que é a vida eterna. Por isso que nós precisamos falar de salvação, que é a vida eterna. Precisamos nos focar na vida eterna. E quando nós focamos na vida eterna, nós vamos ver que os problemas que enfrentamos são muito pequenos frente àquilo que o Senhor tem colocado à nossa disposição. Amém? Louvado seja Deus. Glória a Deus.